Olha só, você conhece alguém que se aposentou e teve que continuar trabalhando? Se você não quer ser essa pessoa, fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar o que aconteceu com essa pessoa e vou te dizer o que você vai fazer para não ficar nessa situação também. E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um vídeo do canal Episteme. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito comum, que é a daquela pessoa que trabalha a vida toda, trabalha durante décadas, às vezes é até uma pessoa que foi bem sucedida profissionalmente durante a vida toda, e mesmo assim, quando ela está idosa, essa pessoa não consegue parar de trabalhar. O que será que aconteceu com essa pessoa? Por que essa pessoa não consegue parar de trabalhar, mesmo quando está perto da aposentadoria, às vezes já recebendo uma aposentadoria e ainda assim precisa continuar trabalhando? Isso aí é um fenômeno que nos investimentos e na microeconomia em geral se chama de corrida de ratos. A pessoa fica correndo e parece que ela está no mesmo lugar que ela estava quando era jovem, não tinha trabalhado décadas, não tinha ganho um monte de dinheiro, e mesmo assim ela continua com o orçamento apertado, continua precisando trabalhar, não pode parar. Então tem alguma coisa errada aí que a gente precisa entender. Para a gente começar a pensar sobre isso, eu queria que vocês pensassem comigo a respeito de um conceito, que é o conceito de patrimônio ativo, patrimônio passivo, renda ativa e renda passiva. O que a gente está falando aqui mais ou menos, né? Bom, primeira coisa é um erro muito comum que a gente tem, que é o de acreditar que tudo que a gente compra pra gente é patrimônio, né? Tudo que a gente compra pra gente é um ativo, né? É uma coisa que contribui para o nosso patrimônio. Nem sempre isso é verdade. Muitas vezes nós adquirimos bens e aqueles bens ali, eles trazem consigo gastos para que eles sejam mantidos ou renovados. Um exemplo é o carro da gente, que ele vai exigir combustível, vai exigir seguro, vai exigir revisão, vai exigir ser trocado de vez em quando. Outro exemplo é comprar um imóvel, que você talvez tenha que trocá-lo de vez em quando, mas se não tiver que trocar, ele tem imposto, ele tem reformas que ele vai passar eventualmente. Então, apesar de você trazer o seu patrimônio aumentar, a sua situação financeira, na verdade, piora, porque o número das suas dívidas aumenta, a quantidade de custo que você tem para viver aumenta também. É aí que entra para a gente, né, o conceito de renda passiva e renda ativa. O que é uma renda ativa? É a que a gente, pelo menos eu, as pessoas, né, de idade próxima a mim, a maioria das pessoas durante grande período da vida tem. Que é o que? Você trabalha e por trabalhar você ganha algum dinheiro. Então a renda ativa é aquela que te dá dinheiro, mas ela exige que você desempenhe alguma atividade. Ah, Marden, toda renda não é ativa não? Não. Existe a renda passiva também. Você pode ter uma renda que ela vem para você, independentemente de você trabalhar de novo ou de você trabalhar mais. Vou dar um exemplo. Se você já for aposentado, você tem uma renda passiva hoje. Ela vem todo mês para você, independentemente de você trabalhar mais ou não. Se você, por exemplo, já escreveu livros e tem rendimento de livro, deu trabalho escrever o livro da primeira vez, mas agora o que você recebe pela venda dos livros é uma renda passiva, você não precisa trabalhar de novo. Da mesma maneira, né, se você tem algum direito autoral sobre uma música ou alguma outra coisa que é explorado, aquilo ali vem para você de maneira passiva. E claro, né, a renda passiva ela pode vir também de investimentos. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, que ao longo dos últimos anos vem comprando pequenos imóveis para alugar. E a ideia dessa pessoa é ao longo da vida acumular vários pequenos imóveis que estejam alugados. Por quê? Porque aquilo ali é uma renda passiva. Uma vez que ela faça o esforço de adquirir o imóvel e aluga, aquilo ali vai render para ela todo mês um valor, independentemente de ela trabalhar de novo ou não. É a mesma coisa que muitas pessoas, inclusive eu, por exemplo, fazem com os investimentos na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores você pode investir em ações que pagam para você dividendos, ou pode investir em fundos imobiliários, que mensalmente pagam proventos também para quem tem cotas daqueles fundos. Nos dois casos você vai receber dinheiro mensalmente
sem necessariamente fazer nenhum tipo de esforço. Feito esse esclarecimento, de que eu estou falando, né? Eu estou falando do seguinte, de que a gente precisa evitar uma armadilha patrimonial que existe, que é a seguinte: ao longo da vida a gente vai ganhando mais dinheiro, a gente vai juntando dinheiro, a gente vai comprando coisas, mas vai também aumentando o nosso custo. E aí quando chega lá no final da vida, com 60, 65, 70 anos, você tem um patrimônio muito bom, você tem uma renda muito boa, mas aquela renda muito boa ela vem totalmente do seu trabalho. Ela é 100% uma renda ativa. O que é que isso significa na vida real? Na vida real isso significa que você não pode parar de trabalhar. Eu vou te dar um exemplo. Imagina um sujeito que ele tenha 5 milhões de reais de patrimônio. É um patrimônio muito significativo. Que ele escalou na vida e hoje ele ganha um salário de 50 mil reais como executivo numa grande empresa. É um baita salário. E aí ele tem um custo de vida por causa do enorme patrimônio dele, porque ele tem um apartamento aqui, tem um apartamento na praia, ele tem um apartamento na serra, ele tem 3 carros. O custo de vida dele é 40, 45 mil reais. Como é que esse cara vai parar de trabalhar? Não vai. Não faz diferença nenhuma ele ter todo esse patrimônio gigantesco, porque ele precisa da renda ativa dele, então ele nunca pode parar de trabalhar. Ele nunca vai conseguir uma aposentadoria que banque aquele estilo de vida que ele tem. Marden, então eu estou fazendo exatamente isso que você está dizendo que é errado. Eu estou exatamente na corrida de ratos. Como toda vez que eu corro, eu compro mais coisas, compro coisas melhores e meu custo de vida aumenta, o que está acontecendo comigo é que eu estou parado no mesmo lugar. 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, eu vivia mais ou menos com a mesma folga que eu vivo hoje. Está adiantando de nada. Calma, tem 2 maneiras de você sair desse problema. Qual é a primeira maneira? A primeira maneira é você reduzir enormemente seu custo de vida. Algumas pessoas que eu conheço, vocês também devem conhecer, elas têm um estilo de vida muito frugal e, portanto, elas vivem de uma maneira muito barata. E claro, se você viver de uma maneira relativamente barata, se você conseguir ter um estilo de vida econômico de maneira sustentável que não comprometa a sua felicidade, você vai poder receber uma aposentadoria, viver dela e viver bem. Mas eu não recomendo, né, isso, a não ser que seja o estilo de vida que você prefere. O melhor caminho é o outro, que é o quê? Você cuidar do seu design patrimonial. O que é um design patrimonial? É você dividir o seu patrimônio entre coisas que te dão gasto e coisas que te dão dinheiro. Então esse cara, por exemplo, que tinha 5 milhões de reais de patrimônio, né, ele poderia ter apenas um apartamento aqui, ele poderia ter 2 carros em vez de ter 3, e talvez ele tivesse imobilizado, vou dar um exemplo, 1,5 milhão de reais. Mas daí os outros 3,5 milhões que ele ganhou, eles poderiam estar voltados para alguma coisa que gerasse renda passiva para ele. Poderia, por exemplo, ser imóveis de pequeno valor alugados. Poderia estar tudo em fundo imobiliário, poderia estar investido em ação que paga dividendo. Seja qual for a situação, o design patrimonial faz muita diferença. Então perceba que não faz diferença o cara ter um valor muito alto. Eu exagerei o valor do patrimônio aqui intencionalmente. Olha como é um valor altíssimo. E mesmo assim esse cara não vai conseguir parar de trabalhar. Muito mais importante do que você acumular o patrimônio, ou tão importante quanto acumular o patrimônio, é você cuidar do design do seu patrimônio. Para que esse design se divida entre coisas que vão te dar gastos, como tua casa e o teu carro, e coisas que vão te dar renda independentemente de você trabalhar. Se você tiver 10, 15, 20 anos para frente e se planejar dessa maneira, lá na frente, quando você estiver cansado, quando você estiver idoso, quando você estiver querendo planejar uma aposentadoria, você vai conseguir fazer um movimento muito mais fácil. Porque você vai ter um custo que ele não vai ser tão alto, porque só parte do teu patrimônio te dá gasto. E a outra parte do teu patrimônio está te dando dinheiro independentemente de você trabalhar. Então, se isso não te possibilitar parar de trabalhar de vez, certamente vai te possibilitar pelo menos desacelerar o ritmo no qual você trabalha. Então faz muita diferença lá na frente, no fim da vida, quando a gente precisar, né, se planejar para fazer um giro
e caminhar para uma aposentadoria ou pelo menos para um ritmo de trabalho mais tranquilo. Se você gostou disso aqui, eu tenho um livro para indicar, que é um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É um clássico sobre finanças pessoais e uma das coisas que ele trata nesse livro é a questão do design patrimonial. Então eu convido você a ler esse livro, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que a dica tenha sido útil e se foi, claro, comenta aí, comenta pra gente, coloca que você gostou, compartilha com seus amigos, a presença de vocês aqui é muito importante e o apoio de vocês é fundamental pra gente do canal. Valeu, pessoal!